essa espiral negativa culmina em menos qualidade de vida, em menos felicidade, menos tempo para cuidar da própria saúde, menos tempo para cuidar da família, né? E aí chega um momento que esse médico ele se encontra num beco sem saída. Ele pensa, meu Deus, não foi para isso que eu fiz medicina, não foi por isso que eu me dediquei tanto, não foi por isso que eu me sacrifiquei tanto uma vida inteira para ser médico, para ser médica, para fazer essa medicina meia boca, né? Não me sacrifiquei tanto, minha família não investiu tanto em mim para hoje eu ser o médico ou uma médica meia boca, né? E tá fazendo aquela medicina que não impacta na vida das pessoas. Nesse podcast, eu, Thiago Rocha, vou entrevistar Wilder Sidney, né, criador do método Círculo Virtuoso da Medicina, método esse que já tem ajudado mais de 1.000 médicos a viverem de atendimento particular. No tema de hoje, nós vamos abordar o círculo vicioso da medicina e como ele tem impactado centenas de milhares de médicos, né, de todo o Brasil. E será que você tá nele? Será que você já saiu dele? Então, para você descobrir, fica com a gente aqui até o final. As perguntas que eu vou fazer para o Sidney são perguntas que ele não tá sabendo, são perguntas a queima-roupa aqui. Então, já logo de cara, eu gostaria que ele falasse mais, né? O que é o círculo vicioso na medicina? Já começando também aqui pedindo para você deixar o seu like, né, nesse vídeo aí, porque isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo aqui para mais pessoas. E também pedir para compartilhar com algum médico, alguma médica que possa estar aí querendo mudar sua carreira, que não está satisfeito com a carreira, que queira fazer uma medicina de mais qualidade, ser melhor remunerado e ter mais qualidade de vida, faturando acima de R$ 25.000 por mês apenas de particular, né, Thiago? Cara, o que é o círculo vicioso da medicina? O círculo vicioso da medicina foi um termo que a gente cunhou aqui no CVM para exemplificar uma espiral negativa, onde o médico trabalha muito, ele não faz a medicina que ele se preparou para fazer, ele não impacta, ele não ajuda os pacientes dele a ter mais saúde, e por conta disso, ele acaba tendo que trabalhar mais e cada vez mais insatisfeito com a medicina que ele está fazendo e cada vez menos impactando mais a vida das pessoas. Detalhe é que essa espiral negativa culmina em menos qualidade de vida, em menos felicidade, menos tempo para cuidar da própria saúde, menos tempo para cuidar da família, né? E aí chega um momento que esse médico ele se encontra num beco sem saída. Ele pensa, meu Deus, não foi para isso que eu fiz medicina, não foi por isso que eu me dediquei tanto, não foi por isso que eu me sacrifiquei tanto uma vida inteira para ser médico, para ser médica, para fazer essa medicina meia boca, né? Não me sacrifiquei tanto, minha família não investiu tanto em mim para hoje eu ser o médico ou uma médica meia boca, né? E tá fazendo aquela medicina que não impacta na vida das pessoas. Esse é o círculo vicioso da medicina, cara. E são mais ou menos 80% dos médicos no Brasil estão nesse círculo vicioso. E o pior, eles nem sabem, Thiago. Levando em consideração esses dados, então, tem estudo sobre isso? Tem um número de médicos que estão nesse círculo vicioso? Cara, ainda não tem um estudo científico que eu possa dizer aqui para o pessoal dar um Google e pesquisar. Mas tem um estudo que é um estudo reconhecido nacionalmente, que é o Demografia Médica. E no Demografia Médica é um estudo feito e é atualizado, se eu não me engano, a cada 1 ou 2 anos pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, em parceria com o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, CREMESP. E nesse estudo, Thiago, é possível que qualquer médico que esteja assistindo ou ouvindo a gente possa pesquisar lá. E aí você vai ver a remuneração média dos médicos no Brasil, que gira em torno de 18 mil, média, tá? A minoria dos médicos no Brasil ganham mais de 25 mil por mês, juntando todos os vínculos, tá? Uma grande maioria tem mais de 3 vínculos, uma grande maioria está insatisfeito, uma grande maioria coloca lá no Demografia Médica que não faria medicina de novo, entendeu? Então, assim, o que a gente fez, né, o que eu fiz foi
pegar alguns dados desse estudo de demografia médica e compilar eles e chegar nessa conclusão, que tem aí pelo menos 80% dos médicos hoje que estão trabalhando em plano de saúde, que estão trabalhando em plantões, no SUS, serviço público ou em clínicas populares, cara, que eles estão extremamente insatisfeitos, infelizes, qualidade de vida baixa, né, e querendo inclusive alguns desistir da medicina. E você já esteve nesse círculo vicioso? O que te fez dar um basta? Cara, com certeza eu estive, né? E foi exatamente por ter passado por isso, hoje eu tô aqui, né? Fazendo o meu trabalho de formiguinha, fazendo o meu trabalho de aquele beija-flor que vai lá levando um pouquinho de água para apagar o incêndio, mas pelo menos eu sei que eu tô fazendo a minha parte. E hoje não só, mas tem mais de 1.000, né? é, Outros beija-flores que estão indo lá, né? Fazendo a sua parte também, lutando contra esse sistema perverso que é ruim para o paciente, é ruim para o médico. Então eu já estive lá nesse círculo vicioso. Eu lembro que teve uma época da minha vida, Thiago, que eu trabalhava mais de 30 plantões por mês, onde eu saía de um plantão e ia para o outro, aí eu tinha outros vínculos, né? Que é uma coisa muito comum que eu acabei de falar, né? No Demografia Médica também mostra isso. Eu conheço médicos que, tipo, já trabalham em 9 vínculos, 10 vínculos. E aí aquela vida louca, né? De comer dentro do carro. E às vezes tem um carrão, né? Tem um carrão importado. Aí tira foto pra postar no Instagram do carrão importado. E aí depois, quando desliga a foto, aí vai comer seu fast food dentro do carro, porque não tem tempo nem de almoçar, velho. Ou então é aquela vida onde você tem um apartamento uma cobertura, uma, duas coberturas nos melhores bairros da cidade, mas dorme numa cama dura de hospital de plantão, ou então dorme numa cama cheia de mofo também no plantão, né? E o cônjuge tá lá dormindo numa cama de R$ 10.000 e você tá lá no hospital sozinho. Então, já passei por isso, já passei por isso. E por que que eu dei um basta? Cara, eu dei um basta porque várias coisas, vários motivos, mas eu vou te citar aqui alguns que foram mais chocantes. Primeiro, entre um plantão e outro, uma vez eu engavetei meu carro, que não tinha seguro na época, em outros 3 carros. Eu lembro da cena, meio-dia, no sol de Manaus, eu olhando pro engavetamento que eu tinha feito, porque não dormia direito, porque não comia direito, tava naquela loucura, correndo atrás do próprio rabo, né? Na corrida dos ratos, como diz Robert Kiyosaki. E eu olhando com a mão na cabeça e olhando para aquela cena, dizendo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Outra coisa foi quando vários pacientes apontaram o dedo, assim, para mim. Apontaram o dedo na minha cara, me xingando, dizendo que eu era um médico bosta, porque ele tava meia hora me esperando numa fila que eu já tinha. E eu lembro do plantão especificamente desse que eu tô falando. Eu tinha sentado na cadeira para atender 7 e pouco da noite no plantão noturno. E quando foi meia-noite, eu recebi uma dedada no olho, assim, de um paciente me xingando, sendo que eu não tinha jantado, eu não tinha ido ao banheiro, eu não tinha nem bebido água naquele dia, cara. Tinha atendido um monte de emergência. Aquele foi outro dia que eu pensei, cara, eu não fiz medicina pra isso, sabe? E aí, Thiago, aí eu fui fazendo essas reflexões e vendo que o médico, cara, o médico é um bode expiatório do sistema, velho. Eu não tô falando especificamente desse caso, desse exemplo que eu falei que eu sentei 7 horas da noite e meia-noite, mais de meia-noite, na verdade, eu atendendo sozinho, sem ir ao banheiro, sem jantar, sem beber água, só levantava da cadeira para atender uma emergência, para atender o outro paciente, e ainda ser o culpado por tudo isso, não era no SUS, tá? Era num dos melhores hospitais de Manaus, cara. Entende? E ali eu descobri, cara, o médico é um idiota, o médico é feito de trouxa, o médico é feito de bode expiatório do sistema, cara. Enquanto o dono do hospital, os donos de hospitais, o dono de plano, o dono das empresas da saúde estão lá dormindo nas suas camas luxuosas, nos seus apartamentos luxuosos, o médico tá lá, cara, sendo escravo moderno. Aí eu falei, não, cara, não fiz medicina pra isso. E aí, cara, sabe o que que acontece? Eu descobri que a gente tem escolha, Thiago. Ninguém tinha botado uma arma na minha cabeça pra eu estar lá, entendeu? Eu escolhi estar lá. Assim como eu tinha escolhido estar no SUS, assim como eu tinha escolhido estar atendendo plano, assim como eu tinha escolhido estar fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Ninguém botou arma na minha cabeça. Eu escolhi. E assim como eu escolhi entrar, eu também escolhi sair.
Então você entende que essa relação com o plano é uma relação abusiva também. Não só com o plano, cara, com o sistema no geral, cara. E é por isso que a gente defende o atendimento particular. A gente defende o atendimento particular exatamente porque eu descobri, passando por isso, vivendo na própria pele, que infelizmente o SUS que a gente tanto é, é, é grato, o SUS que a gente tanto defende, cara, o atendimento médico no SUS é ruim, é insustentável. Eu descobri que atendimento no plano também é insustentável. A medicina que é feita no SUS, nos planos, nos plantões, nas clínicas populares, cara, via de regra, é uma medicina meia boca, é uma medicina industrial, não é focada no paciente. Não é uma medicina onde o paciente ele está no centro do cuidado. É onde, infelizmente, o lucro, no caso dos planos, dos hospitais, das clínicas, é que está no centro do cuidado. Eu já trabalhei em hospital, Thiago, onde eu recebia da gestão, dos gestores, mensagens intimidatórias que eu tinha que pedir exames para poder bater a meta do mês para poder, entende? Exames desnecessários, cara. Exames que não tinham necessidade para o paciente fazer, mas a gente tinha que pedir, o médico era obrigado a pedir, e isso sim é abusivo, isso sim é passar por cima da autonomia do médico, para poder bater meta lá pro plano, pro hospital ganhar dinheiro, cara. Isso sim, Thiago, é a medicina mercantilista, entende? E no SUS, cara, no serviço público, eu via também que era sustentável porque eu tava lá, concursado, não, aqui graças a Deus, agora eu amarrei meu burro na sombra, não, minha vida tá ganha. Só que eu ia pra lá, Thiago, e fazia uma medicina medíocre, sabe por quê? Primeiro, porque não tinha condições, não tinha remédio, não tinha estrutura, não tinha, cara, às vezes não tinha nem ambulância pra você transferir um paciente. E aí eu ficava lá fingindo que estava sendo médico e os pacientes fingindo que estavam sendo bem atendidos. E de qualquer forma o dinheiro caía no final do mês, aí eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro aquilo me matava, aquilo me consumia. Eu olhava para minha história, eu olhava para a história de tudo que eu fiz para ser médico e eu disse, cara, não foi para isso que eu me tornei médico. Eu fiz medicina para fazer a diferença, não para ser mais uma engrenagem do sistema, entende? Então, infelizmente, Thiago, tanto no serviço público, quanto nos planos, quanto em hospitais particulares, clínicas populares, enfim, cara, é, nas prefeituras, nas unidades básicas de saúde, a medicina que é realizada é uma medicina que não foca no paciente. Por isso que hoje a gente defende o atendimento particular. Porque no atendimento particular, com o método CVM, o paciente está no centro. É o foco total no paciente. Tudo é feito pensando no bem do paciente. O médico que atende particular, que segue o nosso método, que tem a filosofia CVM impregnada no DNA dele, ele não fica pedindo exame porque tem que lucrar em cima do paciente. Ele pede exame quando o paciente precisa. Ele não indica cirurgia porque ele precisa ganhar dinheiro em cima do paciente. Ele indica a cirurgia quando o paciente precisa da cirurgia. Entende? Ele cobra um preço justo pensando em tudo que ele entrega para o paciente, não porque ele quer abusar do paciente. Então, muita gente acha, Thiago, que o atendimento particular, quando o médico vai para o atendimento particular, ele está sendo mercantilista, ele só está pensando na grana. E eu tô aqui para levantar a bandeira e dizer que é exatamente o contrário. Ele tem a coragem de focar no particular, ele está dizendo sim para o paciente, ele está dizendo sim para a boa medicina. E quando ele fica no SUS só pela grana, no serviço público de uma forma geral, só pela grana, só pela estabilidade, ele não está dizendo sim para a boa medicina, ele está dizendo sim para a grana. E isso é uma prostituição da medicina. E era como eu me sentia, tá, Thiago? Eu me sentia um prostituto porque eu ia só pela grana. Eu não era feliz ali, eu não estava fazendo o melhor que eu podia fazer, os pacientes não estavam sendo bem atendidos. Quando o médico diz sim para o atendimento particular, para o consultório dele, para a clínica dele, para o atendimento por telemedicina, visita domiciliar, não importa. E diz não para o atendimento de volume industrial do plano, ele está dizendo sim para a boa medicina e está dizendo não somente para o lucro. Tá? Então é por isso que a gente levanta a bandeira do atendimento particular. Tem pessoas que vão para o particular e fazem a medicina, se prostituem com a medicina, fazem uma prostituição da medicina, fazem a medicina mercantilista? Claro que tem. Mas a comunidade CVM, a família CVM, não. Eles vêm para o particular porque eles entenderam que o particular é o caminho onde eles têm autonomia, onde eles têm liberdade, onde eles podem cobrar um preço justo, onde eles podem fazer a medicina que eles sempre sonharam, onde eles podem fazer o melhor, né,
para aquele paciente. E aí os dois ganham. Por isso que o atendimento particular que a gente defende hoje. Show de bola. Entrando um pouco nessa questão, né? Você já acompanhou bastante transformações, digamos assim. Então, queria que você falasse um pouco do que um médico ganha quando ele sai do círculo vicioso e em quais áreas ele ganha. Massa demais. Cara, para quebrar o círculo vicioso, qual é o primeiro passo então, né? O primeiro passo para quebrar o círculo vicioso, eu acredito que é exatamente o médico lembrar por que ele fez o X lá quando ele escolheu medicina. É ele lembrar que ele fez medicina prioritariamente para ajudar o paciente dele. Ele fez medicina prioritariamente para ser um instrumento do bem para aquele paciente. Para todo e qualquer paciente. Tá? Para todo e qualquer paciente. Então, quando ele volta, quando ele reflete sobre isso e ele para e pensa, cara, onde eu estou fazendo? Eu estou fazendo o meu melhor pelo paciente? É a primeira reflexão que eu daria, tá, Thiago? Para um pouco, colega médico, para um pouco agora, fecha o olho e pensa assim, cara, onde eu estou atuando, seja no serviço público, seja no serviço privado, não importa. Eu estou fazendo o meu melhor pelo meu paciente, eu estou fazendo aquilo que eu prometi para mim, para os meus pais, sabe? Eu estou sendo exemplo para os meus filhos de ser um bom médico, uma boa médica. É a primeira reflexão, é o primeiro questionamento. A partir disso, ele começa, quando ele tem essa consciência de que ele não está fazendo o melhor pelo paciente, e ele começa a resgatar isso, é o primeiro passo que ele vai dar para ele resgatar a boa medicina, que é o nosso movimento, né? O resgate da boa medicina. Inclusive, coloca aí hashtag o resgate da boa medicina, se você já entendeu que essa é a nossa mensagem, que essa é a nossa bandeira, né? O resgate da boa medicina. Entendeu que não está fazendo o melhor? O primeiro passo é, cara, o que eu preciso fazer então para fazer o melhor pelo meu paciente? E aí eu deixo o convite. Eu tô aqui, a gente está aqui, né, Thiago, para dizer que sim, existe saída, existe luz no fim do túnel. Existe o caminho do atendimento particular. Mas não de qualquer jeito. Não só montando uma clínica chique no melhor prédio comercial, na torre médica da sua cidade. Não é só isso. Não é isso, na verdade. Essencialmente não é isso. Mas é seguir uma metodologia que a gente criou, que eu criei e que já foi validada por mais de 1.000 médicos, onde o foco total é no paciente. Então, quando esse médico, Thiago, ele começa a fazer uma medicina de mais qualidade, fazer uma consulta melhor, se conectar melhor com o paciente, escutar melhor esse paciente, fazer um diagnóstico mais assertivo, né? Fazer com que esse paciente, isso tem técnica, né? Tenha uma adesão maior às terapias, fazer com que esse paciente ele melhore mais, ele tenha um vínculo, um relacionamento mais próximo, mais de confiança com esse médico, cara, ele dá o primeiro passo para sair do círculo vicioso. Ele começa a entrar, então, no círculo virtuoso. Por quê? O círculo virtuoso é o contrário, é uma espiral positiva, onde o médico exerce a medicina na sua melhor versão, na sua melhor performance. Cara, tem médicos incríveis dentro da família CVM, cara, com conteúdo, com conhecimento, com experiência, com décadas de conhecimento, que estão sendo, como a gente fala lá no interior do Piauí, né? Eu sou de Picos, no Piauí, com muito orgulho, estão sendo desperdiçados, mas lá a gente fala, estão sendo instruídos. Instruídos? Acho que é instruído, eu não me lembro mais como que a gente fala. Tá instruindo comida, a gente falava assim, tá instruindo comida. Mas na verdade estão sendo o talento desses médicos, a experiência, o conhecimento está sendo desperdiçado, cara. Por quê? Porque eles estão fazendo a medicina de volume, medicina industrial. Então quando eles começam a fazer uma medicina artesanal, que é o que a gente ensina, cara, isso por si só já começa a dar sentido para a vida desses médicos. Eles começam a sentir que, cara, existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel. Só que, para além disso, quando ele faz a medicina na sua melhor performance, o que acontece? Esse paciente tende a melhorar. Estatisticamente, esse paciente tende a ter mais resultado. Se esse paciente melhora, ele tem mais resultado, ele volta e ele paga de novo uma consulta, um acompanhamento. Ressaltando aí, tem um ganha-ganha dos dois lados, né? Um ganha-ganha, cara. Um ganha-ganha. Então, assim, às vezes o médico pensa assim, cara, mas o paciente não vai pagar R$500 numa consulta. Mas, na verdade, isso é uma crença limitante.
paciente, seja ele milionário ou um paciente que está passando uma necessidade financeira em casa, quando se trata da saúde de alguém, porque um paciente não é só um paciente, o paciente é o amor de alguém. Cara, quando tem alguém na sua família que está precisando de um bom atendimento, as pessoas dão um jeito, velho. Até quando você está passando necessidade financeira, você vai lá e arruma um trabalho e consegue dinheiro e paga. Então, por quê? Porque as pessoas pagam por aquilo que tem valor. As pessoas não pagam por um atendimento meia boca, onde o paciente não consegue nem sentar na cadeira, onde o médico nem olha no olho, onde o médico não dá nem 5 minutos para o paciente, entendeu? Onde o médico não sabe nem o nome do paciente. Aí, realmente, R$ 10 é caro uma consulta dessa, entendeu? Agora, R$ 500 por uma consulta onde o paciente vai ser ouvido, onde o paciente vai ser, onde o médico vai se conectar com esse paciente, onde o médico vai ajudar esse paciente, onde o médico vai explicar o diagnóstico desse paciente, onde o médico vai estar junto com esse paciente, não só numa consulta, mas para sempre, R$ 500 é de graça. Então, esse ganha-ganha gera o quê? Gera mais indicações. Esse paciente que paga feliz, né, um sorriso de orelha a orelha, ele paga feliz esses R$ 500, que seja numa consulta, ele paga quanto for necessário num procedimento, numa cirurgia, num exame. E não só isso, ele paga e paga de novo. E não só isso, ele paga e indica outro familiar, outro amigo. Por quê? Porque infelizmente eu queria muito dizer que isso não é a verdade, mas infelizmente é raro esse tipo de atendimento. Então, quando um paciente recebe um atendimento incrível, ele tende a fazer o quê, Thiago? Indicar, né? A compartilhar, cara. Você chega no almoço de domingo, imagina, você tá lá com um problema, sei lá, na tua idade é difícil, mas vamos supor que tu fosse um velhinho com um problema de ejaculação precoce ou de impotência sexual. Cara, tu chega no dominó lá no Parque do Idoso. Qual é a primeira coisa que tu vai falar? Tu vai falar de quem depois que tu resolver esse problema? Depois que tu chegar lá, na segunda-feira de manhã, vai estar lá todo mundo reunido para jogar o dominó. O que tu vai falar? Velhinho lá, que tá comparecendo. Tu vai dizer o quê? Tô o máximo agora, né? Aí o pessoal vai dizer, como assim? Mas como é que tu conseguiu? O que tu vai falar? Eu vou falar bem do médico, né? Do médico, cara. Tu vai falar, cara, tem um médico aí, meu irmão, que ele não só resolveu meu problema, mas o cara é muito gente boa. Fiquei lá 1 hora conversando comigo, ele se importa comigo, ele isso e aquilo. Cara, o que tu acha que esses velhinhos vão fazer? Então, querer ir com esse médico também, né? Pô, eu deixaria o dominó na hora e já ia agendar, entendeu? Então, cara, esse ganha-ganha gera esse círculo virtuoso de paciente fidelizado, de paciente que indica. E aí esse médico, com o tempo, vai ficando o quê? Vai se tornando a referência na cidade, na região dele. A gente tem alunos, você sabe disso, pô, que tem pacientes que estão vindo de outros países, cara, para fazer procedimentos com eles no Brasil. A gente tem pacientes pessoas vêm da área rural, da comunidade, pessoas não só pessoas multimilionárias, mas pessoas de uma condição socioeconômica, cara, que não é a melhor, mas dá um jeito e vai com um médico particular, sabe? Faz questão de ir no médico particular, por quê? Porque ele quer ser bem atendido, cara. Então, esse é o círculo virtuoso, onde o médico começa exercendo a medicina na sua melhor forma. Isso já gera felicidade para o médico, já gera satisfação para o paciente. Depois esse paciente melhora, tem resultado, ele volta, ele indica, isso gera mais pacientes de forma orgânica, sem o médico investir R$ 1, tá? Para ter a agenda cheia. Daqui a pouco esse médico se torna referência, tem lista de espera, né, essa semana vou citar aqui o nome da Natasha Valente, uma médica, cara, eu acho que a Natasha deve ter 30 e poucos anos. Terminou a residência dela há 2 anos. Tá com a agenda cheia, cara, em Belém. Reumatologista, clínica, numa grande cidade, sabe? Deixando as preceptoras dela para trás, no sentido de estar mais feliz fazendo a profissão que ela escolheu, a especialidade que ela escolheu, sendo bem remunerada, se sentindo reconhecida. E o mais importante que tudo isso, Thiago, que ela mesma fala, né? Fazendo a diferença real para cada paciente, cara. Porque, assim, uma coisa que você não sabe, Thiago, mas os colegas médicos sabem. A reumato, cara, é uma das especialidades onde tem muito paciente com muito problema, cara. Com dores crônicas, pacientes, mulheres por exemplo, com lúpus, que são doenças, cara, que as mulheres vão a óbito, elas morrem cedo, cara.
E às vezes ter acesso a uma consulta diferenciada, cara, muda o jogo dessas mulheres, entendeu? Porque quando vai mesmo numa. Eu lembro do meu ambulatório da época da faculdade, um ambulatório de reumato, cara, entupido de gente. Aí era aquela consulta, sabe, rápida, que o paciente saía dali com um monte de remédio, muitas vezes não sabia nem pra quê, como que ia usar o remédio, muitas vezes nem segue. Tem estudos que mostram isso, né? Que quando não tem uma boa relação médico-paciente, quando não tem uma consulta boa com o médico e o paciente nem chega a comprar o remédio, Thiago. Então, Natasha, cara, é um exemplo de uma médica jovem, de uma especialidade clínica de uma grande cidade, que está faturando mais de 30 mil, fazendo a diferença na vida de muita gente, porque ela tá bombando nas redes sociais, né? E, cara, feliz. Coisa mais importante também. Ela feliz, os pacientes felizes. E é isso que é a nossa bandeira aqui do CVM, né? E abordando o lado, não só o profissional, mas o lado pessoal também, a gente tem exemplos de médicos, né, como Ana Cristina, Irlena, que hoje trabalham meio período apenas, e durante o dia elas se dedicam a ser mães, né, a estarem presentes na vida dos seus filhos. Então, a gente entende que não é só o ganha-ganha profissional, o ganha-ganha de médico e paciente, né? Tem esse ganha-ganha também pessoal, que é muito grande. Cara, perfeito, perfeito, Thiago. Quantas Anas Cristinas tem aí? Irlenas, Tamis, Fernanda. Cara, uma pessoa que a gente acompanha alguns alunos, né, mais presentes. Fernanda, que é a legista, cara. Fernanda tá radiante também com a mudança na qualidade de vida dela. Porque exatamente por isso, ela trabalha quanto ela quer, ela tem tempo para ficar com os filhotes dela, tem tempo para cuidar da saúde dela, tem tempo para cuidar, inclusive, do relacionamento dela, porque essa é uma dor grande também das médicas, dos médicos também, né? Cara, uma pesquisa, se eu não me engano, de 2012 mostrou que o médico, a profissão médica, era campeã em divórcio, cara. 30% dos médicos nessa pesquisa se divorciaram. E muito disso é por quê? Por conta do círculo vicioso, cara. Médico correndo atrás de dinheiro, querendo dar o melhor pro cônjuge, botar na melhor casa, dar a melhor escola pros filhos, mas não tá dando o mais importante, né, cara, que é a presença. Eu vi um meme esses dias recentes, e ele comparava um médico a, não sei se você acompanha ou já deve ter visto, um seriado que se chama Todo Mundo Odeia o Chris. Sim. Onde o pai dele tem vários vínculos, né? Então, tipo, tem, se eu não me engano, 3 empregos. Uhum. Então ele associa o médico como. Com certeza o pai do Chris é médico ou trabalha na área de saúde, né? Porque tem vários vínculos ali. É, E tanto que no seriado ele tá todo tempo. Como se fosse. Tá todo tempo de uniforme, né? sim, Querendo ou não, o médico também tá todo tempo de jaleco, esse médico do círculo vicioso, né? sim. Senta no carro dele e o jaleco tá lá. Na verdade, eles nem tiram o jaleco, ou então usa roupa de centro cirúrgico, né, cara? Que é uma das coisas mais absurdas que eu vejo, assim, que eu tenho que me segurar para não chegar lá e tocar no ombro e dizer, pelo amor de Deus, sabe? Cria vergonha, sabe? Você tá num shopping, você tá num local onde você deveria ser exemplo de saúde. E não ficar trazendo um monte de bactérias, de germes do teu centro cirúrgico, do teu pronto-socorro. Por que, Thiago, que isso acontece? Na minha opinião, tá? Isso é uma opinião, não é a verdade, não. É só minha opinião. Isso acontece porque o cara ele tá num transe, cara. Esse médico, essa médica que anda de jaleco e de roupa de centro cirúrgico, entra em restaurantes, cara, de roupa de centro cirúrgico. Esse cara, ele, ele já tá mais, ele tá se tornando um robô, cara. Ele tá E age no dormindo. automático, né? Ele tá totalmente no piloto automático, cara. Ele não tem noção do papel dele, ele não tem noção do que ele tá fazendo, ele não tem noção do porquê que ele tá ali. Ele só sabe que ele tem que pagar boleto, cara. Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. E é isso que ele faz entrando num restaurante de roupa de centro cirúrgico ou de jaleco, né? Contaminando ali todo mundo com um monte de bactéria multiresistente, um monte de coisa lá que jamais deveria acontecer. Ele faz quando ele atende um paciente. Ele não olha para o paciente e ele enxerga o amor de alguém. Ele olha o paciente e enxerga, sei lá, um número, mais um, entendeu? Por quê? Porque ele está no modo automático, ele está no piloto automático. Cara, com todo o carinho do meu coração, para você que é médico, para você que é médica, que está no piloto automático. Acorda. Acorda. Você não fez medicina para isso.
Você não é apenas um mero pagador de boleto. Você não é um robô que fica fazendo cara crachá para os seus pacientes. Cara, existe uma saída. Existe saída, existe a boa medicina. Cria coragem e busca ajuda. Busca ajuda. E a gente está aqui, inclusive, para te oferecer a mão, para te estender a mão, para dizer, cara, existe saída, existe método científico validado, tá? Para você mudar de vida. Assim como milhares de médicos que a gente ajudou, né, Thiago? Muitos acabam agindo de forma automática, né? Então, muitas das vezes, por não conhecer outros caminhos e por estar em um ciclo ali onde os colegas ou amigos também agem da mesma forma, ele acredita que aquilo ali é normal, né? Então, como saber, né, se eu tô num ciclo vicioso, como é que eu faço pra sair dele, né? Massa. Existe um sinal patognomônico que você, colega médico, você, colega médica, pode fazer esse exercício agora para você descobrir se você está no círculo vicioso. É muito simples. E isso foi nesses 4 anos aí, falando com médicos, eu fui buscar tangibilizar, para não ficar só na subjetividade, né? Porque às vezes o cara tá trabalhando muito, mas ele tá feliz, ele não tá no círculo vicioso. Às vezes ele tá trabalhando muito, mas ele tá fazendo a boa medicina. É raro, mas acontece. Às vezes ele está no serviço público, mas ele tem condições. Então é raro, mas acontece. Condições de trabalho, ele está feliz, ele faz a boa medicina. Então, como é um sinal, como é que você pode fazer um exercício agora para você tangibilizar, para você dizer, poxa, a chance de eu estar num círculo vicioso da medicina é muito grande? É simples. Calcule o seu retorno por hora de trabalho. Se o seu retorno por hora de trabalho em determinado local, em determinado vínculo, é menos de que R$ 40 por hora de trabalho, cara, há uma chance de há um intervalo de confiança de 95% de chance de você estar no círculo vicioso. Por quê? Uma hora você está recebendo R$ 40 somente, cara, quando você bota imposto, quando você bota tudo que você investiu, quando você bota a responsabilidade sobre a vida de um paciente, quando você coloca os custos, se você tiver um consultório, você está pagando para trabalhar. Você provavelmente, se você for atrás, se você parar para pensar, você está pagando para trabalhar, ou então você está para você pagar para essa conta fechar, você está fazendo a medicina meia boca. Você está sendo um médico ou uma médica meia boca. Então, faz essa conta, veja se o seu retorno por hora de trabalho for menor que R$ 40, provavelmente você está no círculo vicioso. E como é que faz essa conta? Muito simples. Vamos supor que você trabalha no 20 horas no SUS e recebe R$ 5.000. Tá? 20 horas vezes 4 semanas dá 80 horas. Você pega R$ 5.000, divide por 80 horas. Então você tem 62 horas, né? R$ 62 por hora de trabalho no SUS, fazendo esse cálculo hipotético. E aí, em cima disso, 62 é um pouquinho acima de 40. Mas aí você tem que colocar o que é intangível também. Como é que está a tua satisfação? Como é que está a satisfação do teu paciente? Né? Como é que estão os resultados dos teus pacientes? Eles estão melhorando? Como é que está a sua qualidade de vida? Você está tendo tempo para cuidar da sua saúde? Você está tendo tempo para acompanhar seus filhos? Você está vendo seus filhos crescerem? Você está conseguindo participar das reuniões de escola do seu filho, da sua filha? Você está conseguindo tirar tempo para cuidar do seu casamento? Ou você está no estilo Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você que ficou até o final aqui. E espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo episódio. E se te ajudou, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu like, compartilha, comenta. Tem alguma sugestão? Tem algum comentário? Deixa aqui embaixo também, vai ser um prazer ler seus comentários. E a gente está só começando esse novo formato de podcast. Diz aqui pra gente nos comentários, você tá gostando, você não tá gostando, você quer que a gente mude alguma coisa, você quer que eu mude de roupa, você quer que o Thiago mude o penteado dele. Deixa sugestões e não esquece de se inscrever no canal, tá? Ativar aí o sininho, tá bom? Para você ser notificado toda vez que a gente, né, publicar um conteúdo novo.